Bom dia, meus amados irmãos e amigos, graça e paz a todos. Queremos então louvar a Deus por mais um dia maravilhoso, como vimos ontem na nossa escola bíblica, que nós possamos aproveitar bem os momentos que Deus nos dá, então que logo de manhã possamos encher o nosso coração com esse desejo de colocarmos cada segundo, cada tempo, aquilo que Deus merece, dando glória, dando honra a Ele, reconhecendo que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Então tenham todos um bom dia e vamos daqui a pouquinho iniciar o nosso devocional matinal. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 3, a partir do versículo 11. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Esse será o nosso texto de hoje. O tema do nosso devocional é: És tu um deles? Então vamos daqui a pouquinho meditar nesse texto. Vamos ver algumas características que denunciam quem somos. Então vamos ver daqui a pouquinho sobre esse assunto. Enquanto isso, queremos motivá-lo a estar conosco esta noite às 18 horas, pois nós estaremos dando continuidade ao assunto de ontem da escola bíblica. Nós estamos estudando na revista da denominação cristã evangélica e estamos estudando sobre o assunto Tudo Entregarei, fazendo com que os discípulos de Cristo possam entender o que é então ser verdadeiramente um discípulo do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que nega a si mesmo, toma a cruz e segue. Então ontem nós começamos a ver o assunto prioridade ou urgência. E vimos então que o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá, deve ser dado a Deus. E como é que nós fazemos isso, para a glória de Deus? Entendendo que precisamos aproveitar o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, e então aproveitando bem o tempo com sabedoria. E a segunda coisa que devemos fazer é aproveitarmos o tempo para falarmos, para aqueles que estão à nossa volta, das boas novas do Evangelho. Então hoje nós vamos dar continuidade às 18 horas sobre este assunto. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Então não perca, você que ouviu ontem, que assistiu ontem a nossa live, então assiste hoje para que você possa então pegar a sequência desse estudo, tá ok? Daqui a pouquinho vamos iniciar, já deu 8 horas, então vamos dar início ao nosso devocional desta manhã e vamos já agradecer a presença dos irmãos aqui nesse momento. Quero agradecer pela vida do irmão Vitor, pelo Kleber, meu primo, que está aqui conosco, e também pela irmã Cláudia Ribeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso amado Pai seja também derramada na vida de todos vocês. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, por esse dia que o Senhor nos dá. E como temos aprendido na Tua Palavra, nos ajuda, Senhor Deus, a aproveitarmos esse dia da melhor maneira. Que o tempo que o Senhor nos dá seja usado para Ti, para fazer a Tua vontade, para engrandecermos o Teu nome, para aproveitarmos a oportunidade de falarmos do amor de Cristo aos perdidos. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria em todo o tempo, para que possamos, Pai amado, ser verdadeiramente abençoado por Ti, porque estamos dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade. Continuo te suplicando, Senhor Deus, por aqueles que têm enfrentado, Pai, lutas diárias, em todas as áreas, físicas, emocionais, espirituais. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, derrama a Tua graça, a Tua proteção, vem com a Tua provisão, Senhor Deus, na vida de cada um. Consola e restaura a alma, Pai, de cada um deles. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que o Senhor já tem
consolado, curado, restaurado, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor tem esse poder, te louvamos por isso. Nos ajuda agora na compreensão da Tua palavra e dá sabedoria, Senhor Deus, para expô-la da melhor forma possível. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje, então, 3 de junho de 2020, o nosso texto está em Atos capítulo 3, a partir do versículo 11. E o tema do nosso devocional é: És tu um deles? Então vamos para o nosso texto, Atos capítulo 3, do versículo 11 ao 28. E diz o seguinte: Só um minutinho, pronto. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o estivéssemos feito andar? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. E agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição, da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde as antiguidades. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos dizer. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos do profeta e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as terras. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então esse é o nosso texto, Atos capítulo 3, do versículo 11 até ao versículo 26, e o nosso versículo-chave está em Atos capítulo 4, versículo 20, que diz: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Todos conhecem a história de Pedro. Os relatos dos evangelhos mostram que enquanto Jesus estava preso, ele vagava de um lado para o outro. Porém, mesmo se misturando com a multidão, ele foi reconhecido. Você é um deles? Perguntaram. Não, não sou, disse Pedro. Então responderam: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Não havia como negar. Mesmo não querendo, as atitudes de Pedro falavam mais alto. Elas o denunciaram. No livro de Atos, diferente do que aconteceu no passado, encontramos Pedro e João testemunhando e não negando sobre a ligação que tinham com Cristo. Não negavam porque estiveram com ele.
E isso era um fato. Ninguém, muito menos eles, podia negar. No momento em que foram inquiridos, eles não estavam preocupados em se defender, mas sim em declarar serem discípulos e seguidores do Mestre. Tudo o que fazia estava sob a tutela dele e sobre as ordens dele. Eles mesmos, sendo considerados iletrados, surpreenderam o Sinédrio, porque se formaram aos pés de Cristo. Realizavam sinais em nome de Cristo, pregavam o nome de Cristo. Assim, na falta de fundamentos para castigá-los, ordenaram que parassem de pregar o nome de Cristo. Porém, Pedro e João responderam: não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. Eles demonstraram fidelidade ao extremo, mesmo correndo o risco de morrerem. Testemunharam quem eram verdadeiros discípulos de Cristo. E tu, é um deles? Então, testemunhe dele. A oração do nosso autor é: há muitas pessoas que andam por caminhos diferentes daqueles que Cristo ensinou, e que possamos ajudá-las a encontrar o bom caminho. Muito bem, meus amados, o nosso devocional nos traz aqui grandes desafios e principalmente nos dá aqui um encorajamento. O primeiro desafio que nós podemos ver aqui de forma muito clara e bem simples é o reconhecimento de quem somos. Muitas pessoas têm tentado colocar uma caricatura de que são discípulos de Cristo. Pessoas têm se adornado externamente com trajes, com trejeitos, com modas que aparentemente testemunham que são seguidores de Cristo, mas que no fundo não foram verdadeiramente reconhecidos como discípulos de Cristo. Nós precisamos entender que para sermos reconhecidos, assim como Pedro, assim como os demais discípulos de Cristo, como verdadeiramente discípulos de Cristo, nós precisamos entender que são as nossas atitudes interiores que vão externar isso. É a nossa prática diária, é a nossa vida, é aquilo que fazemos, é a forma que falamos, é a forma que decidimos aproveitar o nosso tempo. Tudo isso vai identificar se somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Uma vez eu fiz essa pergunta, né? Quem aqui já foi abordado em algum lugar, numa loja, no comércio, na rua, e do nada alguém perguntou: rapaz, você é crente, você é evangélico, sem você ter feito nada? E caracterizado como uma pessoa normal. Às vezes foi comprar uma coisa e lá fazendo a compra a pessoa faz essa pergunta. E às vezes a gente fica se perguntando: o que foi que eu fiz? Às vezes é a forma de falarmos, né? Pedro, quando estava se escondendo de Jesus, ele estava simplesmente se escondendo. Mas as pessoas reconheciam que ele era um daqueles que andavam com Cristo. Então, meus amados, a lição que deve ficar para a nossa vida é que as pessoas possam ver no nosso falar Cristo, ver na forma de agir Cristo. Diferentemente do que muitos fazem, criar um tipo de traje, o cabelo tem que ser longo, não se coloca maquiagem, a saia tem que ser longa, tem que estar sempre de calça comprida. Independente disso, que mesmo você estando de short, mesmo que você necessite cortar os cabelos, mesmo que haja algo que lhe caracterize como uma pessoa normal, comum, não muito diferente dos outros, mas que as pessoas possam indagar: você é um deles? Você é um seguidor de Cristo? Pelo fato de que você olha as coisas do mundo diferente, pelo fato de falar, da sua boca sair mais a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, os conselhos de Deus, e assim as pessoas possam lhe identificar como um seguidor de Cristo Jesus. Que esse seja o padrão, não seja apenas pelo exterior, mas que venha do interior, que saia de você o testemunho de Cristo, que possa resplandecer Cristo na sua vida,
e que as pessoas possam perguntar: você é um discípulo de Cristo? Você é um cristão? Você é um crente? Você é evangélico? E aí, assim como Pedro em Atos, nós possamos testemunhar: sim, eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi e ouvi. E quando nós falamos de coisa que vimos, não é que nós estivemos com Cristo pessoalmente, não andamos com Cristo, mas nós vimos o poder na salvação. Nós vemos Cristo através da sua palavra. Nós ouvimos Cristo através da sua palavra. E nós não podemos deixar de falar disso. Nós não podemos deixar de falar da experiência do encontro espiritual que tivemos com Cristo na cruz. Nós não podemos deixar de anunciar isso. Então esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso objetivo. Esse deve ser o sentido da nossa vida. Muitas pessoas dizem: mas qual o sentido da vida? O sentido da vida do cristão é falar de Cristo, é testemunhar de Cristo, é viver para Cristo, é fazer tudo aquilo que Cristo quer que façamos. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que estaremos verdadeiramente fazendo aquilo que agrada a Deus. Nós estaremos verdadeiramente honrando o nome do Senhor. Nós seremos verdadeiras testemunhas de Cristo, não testemunhas falsificadas, porque estão se vestindo, porque está falando, porque tem alguns trejeitos gospel, porque sabe uma dúzia de músicas de cantores que se dizem evangélicos. Que não seja por isso que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, mas que sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo, porque estamos fazendo aquilo que Cristo faz. Eu acho que eu já contei, eu não sei, mas se tiver contado, foi muito tempo atrás, que eu não estou lembrando, mas vou contar novamente. Conta-se uma história de uma criança que vendia maçã no metrô. E ela vendia essas maçãs para trazer o sustento para o seu lar. E no corre-corre do metrô, ela tinha uma bandeja com algumas maçãs caramelizadas. E no corre-corre no metrô, as pessoas atrasadas para irem para o trabalho acabaram batendo, abarroando nessa criança, derrubando a caixinha com as suas maçãs. E ali então ela estava perdendo o seu produto, o produto que ela iria vender para trazer o sustento para o seu lar. Ao ver isso, um homem se aproxima dela, começa a juntar as maçãs, pergunta o valor de uma maçã daquela, ela passa o preço. Então ele conta quantas maçãs tinham e ele diz: eu vou querer todas. Então ele paga essa criança, e a criança, com lágrimas nos olhos, olha para este homem e diz: você é Jesus? E ele diz: não, não sou Jesus. Ela diz: você é Jesus, eu sei que você é Jesus. E ele diz: não, eu não sou Jesus. Ela diz: você é Jesus, porque você fez isso. Você comprou as maçãs que ninguém compraria. Você me deu então o valor, e agora eu posso ir para casa. E só quem faria isso é Jesus. Então a lição para a nossa vida é essa: que as pessoas possam olhar para a gente e perguntar: você é Jesus? Você é seguidor de Cristo? Por quê? Porque as suas atitudes, aquilo que você faz, o jeito que você fala, a forma que você se comporta, irradia Cristo na sua vida, reflete Cristo na sua vida. E não tem melhor tempo do que esse tempo de medo, de incertezas, né? Tanta coisa difícil, né? Temos agora essa onda aí de violência em repressão ao racismo nos Estados Unidos. Temos aí essa onda agora criando, já se avolumando por várias cidades dos Estados Unidos, e infelizmente o Brasil copia tudo
que vem e aí acaba entrando aí no nosso Brasil com a mesma ideia, uma onda de violência. Parece que as pessoas não entendem que já existe tanta violência causada pelo mal do vírus, mas não ficam satisfeitas. E as pessoas continuam sendo fazedores de mal, como diz lá em Romanos capítulo 1, que diz que o homem, trocando a imagem de Deus, a glória de Deus, e passando a adorar a criação, passando a adorar a criatura ao invés do Criador, começam a fazer todas as formas de coisa errada. E lá mais para o fim, diz exatamente isso, que os homens são fazedores de mal. Eles começam a criar coisas ruins, eles não ficam satisfeitos. Então, diante de tanta perversidade, diante de tanta maldade, diante de tanta clareza de que os homens, longe de Deus, são maus, que possamos resplandecer Cristo, que possamos resplandecer o amor de Deus e que possamos testemunhar a graça de Deus para que outros possam ouvir que existem coisas melhores nesse mundo, para entender que existem coisas melhores até mesmo no porvir, para dar uma esperança nesse mundo que acabou a esperança. As pessoas não têm esperança porque o mundo está mal, as coisas estão ruins. E o único que nos dá conforto, consolo e paz é Cristo. É a certeza da vida eterna que nos dá serenidade nesse mundo louco. É a certeza do amor, do poder de Deus, da condução de Deus na nossa vida, que nos faz continuar na razão, que faz com que continuemos falando e tendo esperança de que as coisas vão melhorar. Se não for nesse mundo, será no porvir. Então esse é o nosso papel principal. Diante desse caos, que as pessoas possam olhar para você e perguntar: você é um discípulo de Cristo? Você realmente é um seguidor de Jesus? E que na forma de falar, na forma de agir, Cristo esteja sendo refletido na sua vida. Esse é o nosso objetivo. Nós não podemos deixar mais de falar daquilo que aconteceu conosco através da cruz de Cristo Jesus. Nós não podemos mais deixar de falar daquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Nós não podemos mais nos calar. E é agora o momento mais oportuno. Agora é o melhor momento para falarmos da paz, do amor de Deus. É o momento também de falarmos desse mundo corrupto e injusto, da justiça de Deus. Que um dia Deus vai aplicar a sua justiça. E que nós temos duas possibilidades de encontrarmos Deus. Uma é encontrarmos Deus como Pai. E a outra é encontrarmos Deus como juiz. E eu digo sempre àqueles que me ouvem: não queira vê-lo como juiz. Porque quando ele for dar a sua sentença, será uma sentença justa. Será uma sentença conforme os seus pecados. E nós vimos que as consequências de morrer no pecado são desastrosas. Mas quando encontrarmos o nosso Pai, aí sim, Ele vai nos acolher como filhos amados na sua glória. Nós estaremos entrando para o nosso descanso das lutas desse mundo, das dificuldades que vamos passar. Não é descanso porque vamos dormir, mas é o descanso das fadigas, das lutas espirituais, carne e espírito, das lutas do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, dos momentos que muitas vezes ficamos aí quase perdendo as forças, a esperança. Mas aí vem a palavra de Deus, vem o Espírito de Deus nos consolando e a gente diz: ô Senhor, obrigado, porque o Senhor renova as nossas forças. E aí, com as nossas forças renovadas, nós podemos chegar para aqueles que estão sem esperança, sem força, estão já no fim, esgotados.
e podemos abrir nossos lábios e testemunharmos do que Cristo fez na nossa vida. Podemos falar das coisas que Deus nos promete. Podemos dar esperança àqueles que perderam completamente a esperança. Podemos dar vigor àqueles que estão com o espírito totalmente destruído, que perderam completamente a esperança na humanidade e em todas as coisas, estão lá deprimidos. E nós somos os portadores das boas novas. Nós somos os arautos do Senhor. Então aproveitem. Aproveitem, porque esse é o melhor tempo. Esse é o tempo que você tem condição de falar de Cristo de forma sincera e aberta, e as pessoas vão ouvir. Os corações estão pedindo um acalento, estão pedindo, as pessoas estão suplicando por esperança num mundo que não tem esperança. E a única certeza que nós temos é Cristo e a salvação e a vida eterna. Então que nós sejamos verdadeiramente testemunhas de Cristo, e as pessoas possam olhar para nós e dizer: você é um deles, você realmente é um seguidor de Cristo, você é um verdadeiro cristão, és verdadeiramente um discípulo, um seguidor do caminho. E que coisa maravilhosa podermos ser identificados como cristãos, pequenos cristos. Que coisa maravilhosa é quando nós somos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, não porque estamos vestidos para ir para um culto dominical e porque estamos com a Bíblia debaixo do braço, mas porque estamos fazendo aquilo que Cristo faria. E a palavra de Deus diz que Cristo saía percorrendo por ruas, cidades e povoados, pregando sobre o reino, falando do reino do seu Pai. Então esse é o nosso dever, abrirmos o nosso lábio e falarmos das coisas do nosso reino, o reino dos céus. Não somos desse mundo. É interessante notarmos que quando alguém vem de outro estado, ou quando você chega em outro estado, as pessoas perguntam: como é lá? Como é lá no Ceará? E as praias? E não é quente não? E aquelas imagens que a gente tem do sertão seco? E a gente então começa a falar das coisas boas que tem no nosso Ceará. Começamos a dizer que as praias é o quintal da nossa casa. A parte litoral quase toda do nosso Nordeste é praia. E as coisas boas, a comida, o peixe, o camarão, as coisas gostosas que nós temos. Como é bom falar, né? Falar do nosso lugar. Então, amados, o nosso lugar é no céu. E temos tantas coisas boas para falar de lá. Temos o Cristo, o Salvador, que está lá. Temos o Deus Pai, que é o nosso Pai. É o soberano, o Rei dos Reis. Temos um lugar de paz, de descanso, de refrigério. Temos um lugar perpétuo, eterno na presença de Deus. Tantas coisas boas podemos falar da nossa pátria celestial, do nosso país eterno, que será os céus. Então não vamos deixar de falar disso. Vamos dar esperança àqueles que precisam. Ok? Vamos render graças a Deus sempre por tudo que Ele nos dá, e mesmo diante das dificuldades possamos dizer: aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom demais. O Senhor sempre nos dá aquilo que precisamos, e às vezes nos dá muito mais do que aquilo que precisamos. E o Senhor nos dá tantas coisas, e às vezes não conseguimos falar de tantas coisas que Deus nos dá. Então que possamos viver aproveitando o tempo da melhor forma possível, e assim como ontem falamos de Deus, falando sempre das coisas de Deus. Ok? Então vamos falar com Deus, vamos agradecer. Esqueci, tarefa de casa de hoje. Louve a Deus pelo dia, e que você possa começar a se caracterizar como Cristo.
que você possa resplandecer Cristo em sua vida. E para resplandecer, algo que resplandece tem que estar bem polido. Então comece a limpar, né? Alguma coisa que possa deixar sujo e não resplandecer Cristo. Comece a tirar algumas coisas que possam impedir que você resplandeça Cristo aos outros. Vai limpando, olha na palavra de Deus, tira aquilo que atrapalha e que você possa resplandecer a glória de Cristo a todos. E que as pessoas possam chegar para você e dizer: você é um seguidor de Cristo? E aí você possa dizer: sim, eu sou. Eu sou um cidadão que foi salvo por Cristo Jesus. Faço parte agora do grande povo de Deus, da grande família de Deus. E quer dizer para você que você também pode fazer parte. E aí falar do amor de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, te rendemos, Senhor Deus, louvor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, em teu infinito amor, nos salva. O Senhor nos transforma, Senhor Deus. O Senhor muda a nossa situação de perdidos, pecadores, culpados, para salvos, justificados, para filhos de Deus. Então, Senhor Deus, que com essa nova vida, com essa nova esperança, possamos testemunhar de Ti, possamos falar do Teu amor, possamos, Senhor Deus, ser pessoas que resplandecem Cristo em nossa vida. Possamos ser pessoas que, ao nos aproximarmos de outras pessoas, elas venham perguntar se somos discípulos de Cristo. Venham querer saber se somos verdadeiramente cristãos. E que possamos afirmar com segurança eterna: sim, somos. E possamos dizer qual a forma, como isso aconteceu. Que possamos dar esperança, Senhor Deus, nesse mundo perdido, condenado à destruição. Esse é o fim deste mundo. E que nós possamos olhar para isso. Os tempos são maus, os dias são maus. A humanidade está cada vez mais depravada. Tem se afundado na sua depravação, assim como foi nos dias de Noé. E a tua palavra diz exatamente isso, como assim foi nos dias de Noé. As pessoas casando, se dando-se em casamento, vivendo suas vidas normais e anormais. Foi então que de repente veio o dilúvio, os céus se abriram, a terra se abriu, veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade. Apenas os que estavam na arca se salvaram. Então a tua palavra diz que será da mesma forma, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas vivendo um dia mau, porque Noé estava vivendo num dia mau, onde a humanidade chegou em sua maldade plena, ao ponto de Deus dizer: estou arrependido de ter criado o homem. E que a nossa humanidade está indo exatamente nesse mesmo caminho de maldade plena, de falta de compaixão, falta de amor, de diante da maldade, do caos, ainda continuam criando mais caos. Diante de um momento delicado de epidemia, de doença, de pessoas perdendo vida, governantes roubando, massacrando mais ainda o povo. O mundo é mau, os dias são maus, mas temos um Salvador que vai nos tirar deste mundo mau e desses dias maus. Nos abençoa, Senhor Deus, para testemunharmos isso sempre. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia. Derrama a tua graça em nossas vidas. Nos faz, Senhor Deus, olhar mais para o alto do que para este mundo.
e nos ajuda a resplandecermos Cristo em nossa vida. Em nome do teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados irmãos, que Deus abençoe esse dia, que a graça do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na vida de todos vocês, que todos nós possamos resplandecer Cristo, que possamos estar sempre nos polindo, tirando tudo aquilo que vai manchar a imagem de Cristo, e que possamos ser a esperança nesse mundo sem esperança, e possamos falar daquilo que vimos e ouvimos àqueles que estão à nossa volta. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente em suas vidas, e que daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente possa estar juntos de novo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre aquele que nos ama, que é o nosso Pai. Possamos ouvir o que o nosso Pai tem para nos dizer. Espero vocês, um forte abraço no coração e até daqui a pouco.